Já acordei com o sol me trazendo verão, com o sol me trazendo verão, arco-íris sugando as flores do chão, arco-íris as flores do chão, crianças cantando, correndo pro mar, um voo rasante de pombos no ar, vagando no céu sob a luz da manhã. Um foco de luz se acende em meu coração, se acende em meu coração, navegar leve solto, transcendendo a razão. navegar transcendendo a razão. Das flores eu sinto o aroma do amor, na água que provo mais doce sabor, que me tornam pleno de paz pra sonhar. Vem morar no meu mundo, vem, que linda é a vida. Vem cantar o meu canto e sonhar colorido. Vem morar no meu mundo, vem, que linda é a vida. Vem cantar o meu canto e sonhar colorido. Parará, para, parará, para, parará, 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 parará. Boa noite a todos, sejam bem-vindos em mais uma prece online de sexta-feira. Que Jesus derrame muitas bênçãos a todos os nossos corações nesta noite de muita paz e de muita luz. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, reunidos em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que possamos agradecer por esta oportunidade de mais uma noite, mais uma sexta-feira, de estarmos aqui recebendo o amor emanado do plano maior, espíritos de luz, nossos mentores, entes queridos que se encontram conosco, que têm a oportunidade do trabalho edificante, a emanar o amor, a paz, a grande sintonia que tanto necessitamos com um plano maior. E é nesta sintonia de amor, de muita gratidão e humildade, que pedimos a permissão para iniciar os trabalhos, a prece de hoje. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Eu vou ler para vocês a prece do dia, mensagem do dia, de Sheila. Hoje, dia 2 de outubro. O título da mensagem: Abençoa e segue.
Tempestades te cercam, abençoa e segue. Pedradas te ferem, abençoa e segue. Incompreensões te envolvem, abençoa e segue. O bem que fazes é luz afastando as sombras. A humildade que vivencias é escudo aparando as agressões. O amor que espalhas é paz, revigorando-te por dentro. Tudo passa e se transforma para melhor. Em tudo, abençoa e segue, na certeza de que o amor de Deus é bênção constante em nossa vida. Meus queridos, essa foi a mensagem do dia de Sheila para nós. Por incrível que pareça, é exatamente a resposta que nós necessitamos para o tema da noite. Na obra da salvação. É exatamente o que nós precisamos trabalhar para nos salvarmos. Muito bem. Como nós estamos fazendo às sextas-feiras, estamos sempre dando continuidade ao estudo que é realizado às quartas-feiras através do livro Fonte Viva, junto ao Tadeu. E a mensagem de quarta-feira, através de Emmanuel, foi na obra de salvação. Esse é o título que foi dado por Emmanuel, através do mediunato do nosso querido Chico Xavier. Pois bem, esse título, essa mensagem trazida por Emmanuel, ele se baseia numa passagem de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, quando Paulo diz o seguinte: porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por Cristo. Muito bem. O que Emmanuel quis dizer com isso? O que Emmanuel quer nos falar, quer nos contar, quer fazer com que venhamos a refletir através dessa passagem de Paulo? Ele intitulou a mensagem na obra da salvação, no trabalho da salvação. E Emmanuel nos diz o seguinte: frente às perguntas que fazemos para nós mesmos sobre a incompreensão da vida, sobre a solidão que invade a nossa existência, sobre as razões que a dificuldade nos cerca, sobre as sombras e as asperezas em torno de nossos passos. Ou seja, Emmanuel menciona as perguntas que nós fazemos para nós mesmos, para o mundo espiritual, sobre as mazelas da vida, sobre as dificuldades, sobre os momentos difíceis que passamos, sobre as perdas que temos em nossas vidas. Fechamos os nossos olhos e perguntamos: por quê? Por quê? E Emmanuel nos diz o seguinte, que muitas vezes, a cada pergunta que nós fazemos para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sob os raios mortíferos da cólera as vantagens de que nos sentimos credores. Em outras palavras, ele nos diz que, frente a tudo isso, ao invés de nós buscarmos o plano maior, a oração, a prece, os ensinamentos do Cristo, nós nos transformamos, nós nos encolerizamos, ficamos com raiva do mundo, de nós mesmos. E pior ainda, nós ainda cobramos do Senhor, da vida, aquilo que nos compete por estarmos passando por estas dificuldades. Ele completa e diz assim ainda: declaramo-nos decepcionados com a família, declaramo-nos desamparados com os amigos, incompreendidos pelos companheiros
e até mesmo perseguidos pelos irmãos. E Emmanuel nos diz o seguinte: essa intemperança mental, esse desequilíbrio mental que nos acomete pela nossa fragilidade, leva para o nosso íntimo duas situações. Primeiro, os espinhos do desencanto. Ficamos desencantados pela vida. Meus amigos, quando nós ficamos desencantados pela vida, por tudo que nos acontece, nós perdemos a fé e a esperança. E quando a gente perde a fé e a esperança, nós podemos fazer coisas horríveis ao nosso derredor e para conosco mesmo. E também nos leva aos desequilíbrios orgânicos, à doença, transformando nossa existência num rosário de queixas enfermiças. Nós passamos simplesmente a nos queixar de tudo, de todos, e adoecemos. Por isso que Emmanuel fala de tudo isso. É um alerta para nós não adoecermos, nós não desequilibrarmos. E ele diz assim, ele nos dá a causa. Ele fala assim, isso acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o desequilíbrio, para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra da salvação. Nós não fomos criados para sofrer. Se eu posso dizer uma coisa a vocês, nós fomos criados para sermos felizes, para a obra da salvação, para sermos salvos. Por isso que nós sentimos tudo isso quando aparece ao nosso derredor a ira, a cólera e o desequilíbrio. Nós não fomos criados para isso. Cristo nos criou para darmos certo, para sermos felizes. E se eu posso dizer alguma coisa bacana para vocês, é o seguinte: eu tenho certeza que todos vocês, todos nós, seremos um dia felizes. Nós fomos criados para a felicidade no momento certo e adequado. Pois bem, e para finalizar, ele diz o seguinte na mensagem de quarta: por mais aflitiva que seja a tua situação, por pior que seja a tua perda, ampara sempre. E estará agindo no abençoado serviço da salvação que o Senhor nos chamou. Vocês entenderam? Qual é a salvação? Salvação de quem? De nós. Mas de quem? De quem que nós temos que nos salvar? Pensaram nisso? Nós temos que nos salvar do mundo? Das pessoas que estão nos agredindo? Nós temos que nos salvar do vírus? É disso que ele está falando? Não. Porque nós já tivemos vírus piores. Já tivemos doenças piores. Em situações onde não existia medicina. Há 2000 anos nós passamos por uma peste chamada lepra, onde morreram muito mais do que coronavírus, onde as pessoas eram colocadas no vale dos leprosos, onde eram abandonadas, e ainda no século passado essas pessoas eram agredidas. Os filhos dos leprosos eram agredidos em locais fechados. E a gente tem medo do coronavírus. É dele que nós temos que nos salvar? Não. Kardec, sabe o que ele nos diz? Que o Espiritismo não é somente o consolador prometido, mas um movimento libertador de consciências e corações. Um movimento libertador de consciências e corações. Ou seja, nos liberta dos nossos vícios e de nós mesmos.
Nós temos que nos salvar, gente, de nós mesmos, daquilo que está dentro dos nossos corações, dos nossos vícios. Dentre eles, aquele que nós falamos hoje, a cólera. Porque a cólera está vinculada muito ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo. Tem uma passagem de Jesus que ele diz assim: ajuda-te, e o céu te ajudará. Ajuda o teu próximo. Siga os ensinamentos do Cristo. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Sobre a cólera, Emmanuel faz uma bela elucidação no livro O Espírito da Verdade. Olha o que Emmanuel fala sobre a cólera. Que ela apresenta 10 negativas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. A melhor das criaturas à pior das frustrações. Ele diz assim: a cólera não resolve, agrava. A cólera não resgata, ela complica. A cólera não ilumina, escurece. A cólera não reúne ninguém, separa. Não ajuda, prejudica. Não equilibra a sua vida, ela desajusta a sua vida. Não reconforta, ela envenena. A cólera não favorece, dificulta. Não abençoa, maldiz. A cólera não edifica, ela destrói. Por isso nós não fomos criados para a ira, para a cólera, para a reclamação. Emmanuel diz assim: evite a cólera, como quem foge ao contato destruidor da alta tensão. Porque a alta tensão te mata. E a cólera te mata. Tem gente que, por causa disso, comete suicídio, porque não consegue compreender aquilo que está ao seu derredor. Não tem paciência, não exercita a resignação, consequentemente, comete atos falhos. E Emmanuel, ele nos dá uma dica, principalmente naquelas manhãs quando nós acordamos no azedume do mau humor, encolerizados. Olha o que Emmanuel fala. Se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, antes da gente começar a falar bobagem para quem está ao nosso lado, quando a gente acorda de mau humor, comece o dia rogando, pedindo a divina bondade, fazendo uma prece, pedindo socorro providencial de uma laringite. Peça uma doença na garganta para que você não fale aquele dia. É isso que ele pede. Ou seja, ele só está dizendo que tome uma atitude quando você se encolerizar. Porque senão a situação pode ficar muito grave. Nós não fomos criados para isso. Porque todas as vezes que nós nos encolerizamos, nós não estamos e não conseguimos praticar a obra de salvação dentro dos nossos corações. Nós não conseguimos fazer o bem. Bom, aí nós somos no Evangelho segundo o Espiritismo e trazer uma mensagem complementando o ensinamento que foi de quarta-feira. Nós somos lá no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Porque se nós não somos raivosos, nós somos mansos e pacíficos. Temos paciência, né? Fomos lá nas instruções dos espíritos e 2 espíritos nos trazem uma bela mensagem sobre a cólera. Um espírito protetor e Hahnemann. Rapidamente, não vou ler tudo, vou ler só um parágrafo. Esse espírito protetor, olha o que ele fala sobre a cólera. Se você percebesse que a cólera não remedeia nada, que lhe prejudica a saúde e compromete até a sua vida, admitiria que ele, encolerizado, é a primeira vítima. Mas uma outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo, para que ele parasse com isso. Por quê? É a ideia de que ele torna infelizes todos
os que o cercam. Se tem coração, não é motivo de remorso fazer sofrer os seres que ele mais ama? E que remorso mortal se em um dos seus acessos cometesse um ato que ele próprio iria reprovar por toda a sua vida? Suicídio, agressão. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas o impede de fazer o bem e pode levá-lo à prática exacerbada do mal. Hahnemann diz assim: o homem não permanece vicioso, porque a cólera é um vício. As pessoas acabam tendo prazer de serem encolerizados, se sentem bem quando fazem isso, por incrível que pareça. O homem não permanece vicioso na cólera, senão porque quer permanecer vicioso, é uma vontade dele. Mas aquele que quer se corrigir, sempre o pode. De outro modo, não existiria para os homens a lei do progresso. Então ele diz assim: se nós queremos progredir, devemos nos esforçar. Muito bem. A doutrina espírita, meus amigos, ela nos ensina algo. Ela nos ensina o que é o bem, como fazer o bem, quando praticá-lo e como atender ao bem quando nós fomos informados que o maior bem é fazer o bem ao outro. Ajuda-te, lembra? E o céu te ajudará. Então nós devemos esquecer velhos jargões, como por exemplo, eu não sei se vou, não sei se posso. São os nossos queixumes perante as dificuldades da vida. Isso nos deixa irados, porque a gente tem dúvida, e toda vez que a gente tem dúvida, a gente não sabe o que fazer ante os deveres da vida. Porque aquelas dificuldades, aquelas situações difíceis que nós passamos, por perdas, por uma série de coisas, é tudo aquilo que nós necessitamos para crescer. E que na maioria das vezes nós pedimos lá antes de nascer. E quando a gente tem que enfrentar aqui, a gente recua. E diz que é um azarado. Diz que é uma pessoa que nunca participa das benesses da vida. Onde é que está Deus? Deus me abandonou. E nós assumimos a cólera na nossa vida. E essa doutrina espírita nos ensina que, para que haja luz ao nosso derredor, não basta nós termos medo da escuridão e da sombra. Quando falta luz, nós devemos buscar o botão de acender a luz, não basta ter medo. Nós temos que adentrar a escuridão e ir lá e acender a luz. Porque se ficarmos retraídos com medo das situações da nossa vida, muitas vezes nós vamos nos empolerizar. Nós tivemos, através do Espiritismo, muitos ensinamentos de como sair de uma situação como essa. Chico Xavier, através do seu mediunato, ele nos trouxe centenas de dezenas de temas que nos colocam a sabedoria acima de tudo. Ele nos fala sobre o comportamento cristão que nos auxilia a galgar degraus naquela escada da evolução, do progresso dos nossos espíritos. Então só tem um caminho: a cristandade, a boa nova, o evangelho, os seus ensinamentos morais. Dentro desse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, ali estão as respostas.
Tem um exemplo de uma pergunta que eu vou fazer a vocês. O que fazer quando somos bloqueados em nossas ações que julgamos acertada? Quando não nos deixam fazer algo que nós julgamos que é certo, nós devemos nos revoltar? Sim ou não? Não. Isso não seria justificativa. A cólera nunca é justificativa. Tampouco impor a nossa vontade perante aquela situação. Sabe por quê? Porque se aquilo que nós estamos fazendo for verdade, essa verdade irá prevalecer no futuro. Siga com a sua vida. A cólera não deve participar de absolutamente nada ao nosso derredor. Tem uma mensagem de Emmanuel e André Luiz no livro Estude e Viva, pela psicografia do Chico, que diz o seguinte: se a nossa paciência jaz tranquila, se nós temos a paciência na nossa vida perante as dificuldades, perante os infortúnios, na certeza de que temos procurado realizar o melhor ao nosso alcance, estejamos serenos na dificuldade e operosos na prática do bem. Ou seja, se nós estivermos praticando a paciência, exercitando-a em todas as situações da nossa vida. Lembra das perguntas que foram feitas por Emmanuel no livro Fonte Viva? Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra, tanta aspereza em torno de nossos passos? Ao invés de nós nos encolerizarmos perante essas perguntas, e nós praticarmos a salvação, trabalharmos em prol do bem, trabalharmos em prol do nosso mundo, com certeza nós vamos modificar a nossa sintonia e vamos mudar tudo ao nosso derredor. Então, na realidade, o que nos falta? O que nos falta definitivamente para galgarmos em linha reta aos céus? Essa pergunta Kardec fez aos espíritos, está lá no livro dos Espíritos. O que nos falta? Sabe o que os espíritos responderam? O que falta ao ser humano para definitivamente ele ascender à posteridade? A resposta foi simples. Os espíritos responderam: falta-lhes vontade. Somente. Porque todo o resto tem. Todo o ensinamento tem. Falta-lhes vontade. Então, na realidade, o que nós devemos fazer? Aprendendo a dosar nossas reações frente às contrariedades da vida. As contrariedades vão continuar, então a gente tem que dosar o quê? A nossa reação. Que são, na verdade, o quê? Os agentes transformadores. Essas dificuldades serão os agentes transformadores em nossas vidas, que nos são colocados frente a frente para quê? Para testar a nossa paciência e a nossa resignação. Por isso que nós estamos aqui, para trabalhar em prol do mundo, em prol da nossa salvação. Por isso que o Espiritismo é um movimento libertador de consciências e corações. Então vamos trabalhar na obra da salvação, da nossa salvação. Porque se nós conseguirmos nos salvar, nós vamos conseguir salvar o mundo, até mesmo desse coronavírus. Meus amigos, então vamos nesse momento fechar os nossos olhos e vibrar em prol de todos aqueles que nesse momento aqui não podem estar, doentes, encarcerados, pessoas vitimadas pela fome, pelo desemprego,
pelo desespero, pela cólera. Vamos enviar-lhes os nossos melhores pensamentos e vibrações, como uma chuva de luz, atingindo os seus corações. Pedimos também, Senhor, nesse momento, que sejam derramados por todos nós o passe espiritual, como uma chuva de luz pelos nossos espíritos, limpando a nossa alma, proporcionando a ela uma nova oportunidade de luz e de novas decisões. Pois quando estamos calmos através do passe espiritual, nós nos colocamos em posição de trabalho diretamente a Deus. Que possamos aproveitar este momento ao término desse nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos familiares, no nosso trabalho, nos momentos de diversão. Que possamos fazer com que Deus participe de nossa vida, que possamos abrir a porta de nossa casa ao Cristo, através dos seus ensinamentos, através de sua moral. Pois somente assim, meus irmãos, nós vamos conseguir praticar a obra de salvação em nossas vidas. Que assim seja, em nome de Deus e do nosso querido Jesus Cristo. Que assim seja. Tadeu pediu para falar para vocês que nós já iniciamos a nossa campanha de final de ano, que esse ano foi intitulada Beatriz, no embalo do amor. Beatriz foi uma jovem que desencarnou com seus 21 anos, filha da Angélica e do Fabiano, que está aqui conosco. Há mais ou menos um ano, dia 20 de junho, ela partiu para a pátria espiritual e temos certeza absoluta que hoje ela trabalha por todos nós. Não foi à toa que ela foi convidada para participar desta campanha. Todos nós somos intuitos. E ela está junto de nós, junto dos seus pais, proporcionando um pouco mais de alegria a muitos espíritos ainda encarnados. E a campanha, ela se baseia em brinquedos, em presentes. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, não vamos poder fazer aquilo que nós fazemos todos os anos, caravanas, não podemos. Então nós pedimos brinquedos que podem ser deixados aqui na nossa casa, no Grupo Paz e Luz. Também foi colocado aqui na ferroviária, aqui na cidade de Pindamonhangaba, também um local para recolher esses brinquedos, brinquedos novos, que serão deixados, principalmente num bairro muito pobre aqui da região, chamado Maracaibo. E também para outras crianças que serão designadas pelo plano espiritual, pelo plano maior. Muito bem, essa será a nossa campanha. Que Deus abençoe essa campanha que já iniciou. Também estão pedindo aqui para colocar o nome. Quando entrar aqui na nossa reunião online, às vezes só entra o celular, a gente não sabe o nome, porque nós vamos sortear os desenhos, né? Está sendo realizada a pintografia aqui com Tadeu, pintura mediúnica. E esses desenhos, que vêm diretamente do plano espiritual para a nossa cura, são sorteados. Se nós não sabemos o nome, não temos como sortear. Quantas pessoas tem hoje? São 38 pessoas, né? Os nomes estão todos aqui, ó, nesse copinho. Se vocês puderem passar para mim, por gentileza, os desenhos. Obrigado. Esse aqui é o primeiro desenho que eu vou sortear. Pega para mim o nome, por favor. Atrás dos desenhos tem uma mensagem, tá? Aqui, ó, a mensagem. Esse primeiro desenho se intitula Não Tenha Medo, tá? Foi para Simone Gobo. Simone Gobo. Pessoal, quem ganha os desenhos, depois entre em contato com a casa, por gentileza, ok? O segundo desenho. Desenho diferente, olha que bonito. Uma noite, a lua, flores. E o tema da mensagem é Vale a Pena Viver. Vale a pena viver, e foi para o Júnior.
Parabéns, Júnior. O Júnior está aqui conosco. Parabéns. Lindo desenho. Né? Não tinha visto aí. O Júnior, gente, é irmão. Está aqui conosco junto com seus pais. É irmão da Beatriz, tá? Da campanha. No embalo do amor. Parabéns, Júnior. Título do desenho muito bonito. Qual que é o título do desenho do Júnior? Vale a pena viver. Olha lá, hein? Vale a pena viver. Cada um com seus pensamentos. Vale a pena viver sempre. Título da mensagem desse outro desenho. Para Deus não há problema difícil. E é verdade. Foi para Lilian Oliveira. Parabéns, Lilian. Lindo, olha que lindo o seu desenho. O próximo. Uma caricatura de uma moça. O tema da mensagem: ajude-o a erguer-se. Foi para Lúcia Helena. Parabéns, Lúcia. Eu estou indo rápido aqui por causa do horário, tá? Nós temos 40 minutos aqui contados no relógio pela Zoom. Muito bonito esse desenho e o título da mensagem é Tenha fé em si mesmo, que foi para Santina. É isso mesmo? Ah, parabéns, Santina, que Deus abençoe. Lindo desenho, viu? Irmã da trabalhadora da casa, Vera, está sempre conosco aqui. Mais algum desenho? Próximo desenho? Vamos, gente. Vamos pintar. Aí. Próximo desenho está terminando. Foi para a Angélica. Nossa, parabéns. Angélica é a mãe. Olha, gente, eu falo aqui não tem, eu não deixo fazer nada errado. Tá aqui, ó, um copinho, vou tirar, tá? Angélica, parabéns, tá? Logo vai ver o seu desenho, tá bom? Qual o nome da Angélica? Tá terminando. Gente, o trabalho da pintura mediúnica, eu sempre faço um comentário aqui, a pintura mediúnica é um trabalho de cura através das cores. Então, sempre é feito às sextas-feiras aqui na nossa casa, quando existe a prece presencial, que vai voltar um dia, se Deus quiser, Tadeu faz a pintura, né? E do papel sai um feixe de luz, de energia, através das cores, da cromoterapia, que atinge o nosso perispírito. Porque muitas vezes nós não sabemos por que estamos sofrendo, mas os espíritos sabem só de olhar para nós, né? Porque cada centro de força, ele emite uma intensidade de luz e de cor. Então, quando a gente adentra, às vezes, aqui triste, magoado, só de olhar os nossos centros de força, eles sabem. Então, eles induzem o médium a usar determinadas cores que atingem o nosso perispírito. Então, tem gente aqui que vem aqui, às vezes, uma única vez, às vezes é curada até de uma doença que não se manifestou ainda no corpo físico, está no perispírito. Né? Então, é muito bonito esse trabalho. Ah, mas, Rogério, atravessa... Pô, mas eu estou tão longe, eu estou em casa, eu estou em outro estado, em outro país. Gente, os espíritos sabem, obviamente que atravessa assim, online, a distância para eles é diferente da distância para nós, né? Eles, assim, no estalar de dedos, estão do outro lado do mundo, estão no outro mundo, né? A distância para eles não é igual a nós, tá bom? Pessoal, nós estamos quase finalizando aqui, ó, faltam 40 segundos para nós finalizarmos a nossa prece da noite, a nossa reunião mediúnica. Então, agradecemos a todos, né, por estarmos juntos dentro dos seus lares, né? Parabéns àqueles que receberam os desenhos e a mensagem que fica é o controle da cólera. Qual é o contrário da cólera? É a paciência. Então, vamos exercitar a paciência em nossas vidas. Vamos pedir que Deus nos dê força, vontade e coragem